Bom dia, bom dia! Graças a Deus, aqui estamos nós mais uma vez, segunda-feira, um dia todo pela semana. Nós já estivemos aqui às 6 horas na nossa live, infelizmente não pudemos dar sequência por uma questão da nossa frequência de internet aqui, tá bom? Então, peço desculpas a vocês que levantam pela manhã, que se preparam para o nosso momento juntos aí. Não foi possível e ainda não o é, tanto que estou gravando esse momento para depois postar no Face para você ter a palavra do dia de hoje, que na verdade é o que mais importa dentro desse tempo que nós separamos para consagrar a nossa vida a Deus. Nós estamos no 20º dia dos 40 dias, 29º dia desses 40 dias de consagração de vida, de jejum e de oração. Que o Senhor realmente possa dar uma segunda-feira maravilhosa, fantástica, e que a palavra do Senhor encontre o seu coração pronto para trabalhar e para frutificar através da sua vida. Bem, gostaria de compartilhar, portanto, com você a palavra de hoje. Nós estamos indo hoje para o quarto propósito e vamos trabalhar essa semana sobre o seguinte tema: você foi moldado para servir a Deus. E hoje, dia 29, o título da nossa reflexão é Aceitando a Sua Missão. Foi o próprio Deus quem fez nós que somos, ou seja, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Jesus Cristo. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Bem, você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informar sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus criou você. Você foi criado para acrescentar à vida na terra, não apenas para extrair. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida. E nós o chamamos de ministério ou serviço. A Bíblia fornece detalhes. Bem, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O que Deus disse para Jeremias também vale para você. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Ou seja, você foi posto nesse mundo, nesse planeta, para uma missão especial. Você foi alvo para servir, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Portanto, você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensam logo em pastores, padres e sacerdócio profissional, mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. A Bíblia, em suas palavras, nos mostra que servo e ministro são sinônimas as palavras, assim como serviço e ministério também. Se você é cristão, é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Somos abençoados para ser uma bênção, somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando do céu. Deus pretende usá-lo para os seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua comunidade cristã e uma missão maravilhosa no mundo. A Bíblia diz
que todo cristão é chamado para servir, independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele. Tenham uma vida útil no serviço de Deus. Em algumas igrejas, dão-se boas novas ou boas-vindas aos novos membros dizendo o seguinte: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção. Não é algo a ser encaixado em nossas agendas, caso haja tempo disponível. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar a Bíblia sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda acaba sendo verdadeira. Veja bem, o Mar da Galileia é cheio de vida, porque ele recebe água e também escoa. No Mar Morto, nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água. Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar quem irá alcançar as minhas necessidades e começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar. Você alguma vez já fez essa pergunta? Prepare-se para a eternidade. A Bíblia diz que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito preocupado, ou eu tinha os meus próprios objetivos, ou eu estava preocupado em trabalhar, em me divertir, ou ainda eu estava preparando a minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito. Resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Qual parte você não entendeu? Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério, ou seja, a vida foi feita para o serviço. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. O seu serviço é importante. Ao servirmos junto à família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo que vocês são parte.
Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado para isso? Olha só, Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lias não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo, Jonas relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, para dizer assim o mínimo. Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo de saúde fraca e Timóteo tímido demais. Bem, aí está uma boa variedade de desajustes. Mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você, se você deixar de dar desculpas. Quero deixar um tema para sua reflexão. Olha, servir não é uma questão de opção. Você foi criado para servir a Deus. E nós servimos a Deus servindo os outros. Fazemos isso através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Um versículo para você memorizar, Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E como terminamos sempre, deixo-lhe uma pergunta para você meditar no dia de hoje. O que está impedindo você de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra nesse dia, pedimos que a tua boa mão permaneça sobre nós e que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de vitória, Pai. Clamamos pelo teu nome, clamamos pela vida daqueles que estão sofrendo, Pai querido, pela vida daqueles que estão hospitalizados, precisando de cuidados com essa pandemia, os desempregados, aqueles que têm desafios durante essa semana, enfim, o Senhor conhece a vida de cada um, mas não nos deixa esquecer que nós fomos projetados para o serviço, para uma missão, Pai querido, um ministério, e quando nós estamos envolvidos com o propósito do Senhor para nós de servi-lo, servindo o outro, a nossa vida ganha sentido e o nosso caminho se torna mais leve. Que seja esta a atitude, a reflexão e a ação de cada um de nós durante essa semana, Pai. Repreendo em nome de Jesus todo o artifício de Satanás, todo o laço do diabo, que essa semana seja uma semana de vitória a cada um daqueles que ouve a tua palavra. É a minha oração, é a minha bênção. E eu os abençoo no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar você de maneira poderosa. A gente se vê amanhã às 6 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham uma semana de vitória. Um beijo para todos vocês. Tchau!